E já estamos de volta ao Vivo e em Cores. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. É bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco nessa super programação. Hoje falando sobre educação postural, como sentar direito, como deitar direito, como saber equilibrar o peso aí da nossa lida, né, nosso trabalho diário. Tudo isso hoje com a doutora Patrícia Lacombe, ela que é fisioterapeuta e também especialista em ginástica holística. Doutora, a senhora é especialista em ginástica holística. Muita gente está se perguntando, o que é isso? E a gente preparou, claro, uma matéria sobre ginástica holística. Nós queremos convidar você para acompanhar o curso, entender do que se trata e a doutora Patrícia vai comentar. Vamos lá. A ginástica holística é uma ferramenta da fisioterapia que alinha o corpo e trabalha a musculatura por meio da tomada de consciência corporal, levando à reorganização da postura. A ginástica holística, ela muda muito a visão da gente como fisioterapeuta. Porque embora a gente saia da faculdade com aquela coisa, nossa, passei por cardio, passei por diversas áreas na faculdade, consigo atender o paciente com o pé nas costas, olhar para ele como um todo, não é a mesma coisa. A visão que a gente acha que é holística da faculdade muda muito quando a gente vem para uma terapia que é relacionada ao corpo como um todo, ao indivíduo como um todo mesmo. A ginástica holística surgiu na França no início do século passado e foi criada pela médica e fisioterapeuta alemã Lili Ehrenfried. O método atua simultaneamente sobre a respiração, equilíbrio e tônus muscular. Luiz Antônio, de 73 anos, procurou a ginástica holística após ser indicado para uma cirurgia, devido às fortes dores lombares, a queixa de dormência na perna esquerda, dificuldade generalizada de mobilidade e a falta de sustentação. A situação ficou muito complicada a uma certa feita quando eu fui a um caixa de banco pagar uma conta no final do dia. Fiquei ali em pé durante 4, 5 minutos, já era noite. E ao sair eu não conseguia movimentar a perna. Ela estava completamente adormecida, o que me impossibilitava a movimentação, o meu caminhar. E eu fiquei ali estático, preso, sem saber o que fazer. Depois de passar por um ortopedista e ser constatado que Luiz tinha estenose lombar, ele foi encaminhado para um neurologista. Ele disse, eu estava acompanhado da minha filha, ele disse as seguintes palavras: o senhor tem 2 caminhos. O mais rápido, mais fácil é a cirurgia. Nesse caso, eu vou atuar junto com um médico ortopedista de coluna para que a gente possa ver o que precisa fazer. 4, 5, 6 dias de hospital, o senhor vai sair sem dor, sem nada. A outra possibilidade é a fisioterapia e deu algumas indicações, entre as quais esse instituto. Após 2 anos de prática da técnica, Luiz apresenta melhoras significativas. Eu nunca mais tive nenhum tipo de dormência na perna. Hoje eu caminho, eu trabalho, eu acompanho meus netos e óbvio que eu não tenho outra alternativa a não ser continuar com esse tratamento. Então uma pessoa, imagina, com 70 anos de idade, num caixa eletrônico, se vê sem condições de se mover, se arrastar até uma sarjeta para poder sentar e pedir auxílio. E em 2, 3 meses, na verdade, isso o tempo que ele ficou individual, mas na primeira, segunda sessão já tem uma melhora gigantesca. Isso é muito bacana. Já a Thalita, de 35 anos de idade, procurou o Instituto a fim de obter consciência corporal e qualidade de vida e bem-estar. Pratico esporte e queria garantir a continuidade na prática do esporte com alguma outra atividade que me desse suporte para que isso acontecesse. Então, eu não queria uma fisioterapia convencional, queria de alguma forma fortalecer o meu corpo
E essa foi a alternativa ideal para mim. Hoje é só o trabalho do corpo mesmo que ela busca, essa qualidade de vida, melhorar ainda mais, né, a prática de atividade física e a conexão. Eu acho que isso é o principal para ela, alinhamento do corpo e essa conexão, e entender o que está acontecendo com o corpo dela, como que está reagindo a essas mudanças. Aí a matéria é muito bem feita, gente, muito bem feita. É uma aula, né? Ginástica holística, essa preocupação pela totalidade, né? Holístico significa totalidade, assim, não só aquela parte específica, mas pensar na saúde do corpo como um todo, viu? E olha que interessante, essas imagens foram coletadas no Instituto Patrícia Lacombe, da doutora que está aqui. E ela me contou, enquanto a gente estava ouvindo a imagem ali, vendo a imagem, que o Instituto está presente em 4 estados do país e que tem uma média de 40 mil atendimentos por mês. Olha que maravilha, gente, olha que maravilha. Parabéns, doutora, parabéns mesmo. Obrigada. Que bonito o trabalho de vocês, viu? Obrigada. Que bonito. Ô, doutora, e é interessante que a senhora estava contando assim que o grande lance, a grande sacada é a prevenção, justamente, porque a senhora até citou, tem aquele dentista que fica lá, aquele cirurgião que fica lá sentado e com aquele detalhezinho, etc. Ou aquela pessoa que está lá fazendo aquela operação, que fica aquela posição estática, né, doutora? A coluna vai sofrer. A gente usa o nosso corpo como a nossa maior ferramenta de trabalho em todas as profissões. Então, se nós imaginarmos que um cirurgião passa às vezes 6 horas, 5 horas numa cirurgia, fazendo movimentos delicados, em pé, ele precisa preparar o corpo dele para aquela situação. Claro. E a gente entende que a gente tem que usar o nosso corpo. Enquanto nós somos jovens, isso funciona muito bem. Mas não quer dizer que você já não esteja desgastando. Então, se nós fizermos uma analogia do corpo com o carro, eu tenho que ter um bom alinhamento para que as peças funcionem Revisão, bem. Cuidado, Exato. revisão. E a senhora citou uma coisa importante, assim, com o passar do tempo, o desgaste vai acontecendo. Então, a gente precisa fortalecer a musculatura, ter medidas preventivas para a hora que chegar esse desgaste, que é natural, não sofrer tanto, né, doutora? E principalmente dentro da fisioterapia, dentro desse método, a gente trabalha muito alinhamento. Então, a minha mestra lá da França, da onde eu busquei essa metodologia, ela dizia, a gente só muda aquilo que a gente conhece. E eu sei que seu trabalho também é muito educativo, e eu acredito nisso. Não tem como mudar hábitos se você não sabe o que você está fazendo de errado. Exato. Então, esse é o primeiro passo. Segundo, a gente diz, tem que trazer para o consciente. O que é isso? Quando a gente tem um hábito há muito tempo e a gente já está acostumado a fazer aquilo, ele está no nosso inconsciente, a gente faz naturalmente. Então, se uma pessoa mancar por 3 meses, que é o tempo que o cérebro demora para incorporar uma posição nova, ela vai passar a fazer aquilo sem perceber. Exatamente, né? Exatamente. Então, ela precisa trazer de novo para o consciente, ver que ela está desalinhada, trabalhar aquilo e adquirir novos hábitos, levar novamente para o inconsciente. A senhora citou outra coisa, já vou perguntar sobre os elementos aqui, doutora. A senhora citou outra coisa interessante, faz que no futuro o grande problema físico vai ser o problema de coluna, de alinhamento, etc. E a senhora citou um negócio assim que hoje é muito comum, todo mundo lá está sentado, está no ônibus, está no metrô, está em qualquer coisa, está lá até andando, dirigindo, que não pode, mas lá está com o seu smartphone, doutora. Isso aí, o olho fica vidrado, aquela postura repetitiva, isso também vai afetar no futuro, doutora? Como assim? Até o ano passado, a Organização Mundial de Saúde dizia que 80% da população ia ter dor nas costas. Antigamente, a gente recebia no consultório dor lombar, era a principal dor, então a dor na região da cintura, atrás da cintura. Hoje, com o uso de dispositivos cada vez menores, as pessoas ficam com a cabeça baixa e a nossa cabeça pesa de 5 a 6 quilos. Então, pela lei da física, se eu tiver com a cabeça alinhada no meu corpo, ela tem uma certa sustentação dessa musculatura. Mas vamos supor que eu abaixe a cabeça. Todo esse peso, 5 a 6 quilos, vai se transformar em 7, em 8, em 15. E com o passar do tempo aumenta ainda mais. Exatamente. Né? E os olhos também ficam concentrados num ambiente pequeno, como o telefone,
Os jovens costumam, inclusive, tirar a luminosidade do telefone. Então, na Europa, já está se trabalhando há muito tempo a prevenção da presbiopia. E a gente pode dizer que essa é a doença do futuro. Quase que 100% da população vai sofrer de dor cervical e de presbiopia precoce. Papai, mamãe, a gente sabe que o filho, né, eu tenho um sobrinho, eu sei como é que é isso, né? Então, entre qualquer coisa e o celular e o tablet ficar ali em cima, então cuidado, o controle tem que estar com você, papai, com você, mamãe. Não adianta dar o telefone, dar o celular para o seu filho ficar quietinho, né? Ficar quietinho num canto e não incomodar você. Então, não se trata disso. Você pode fazer isso, ele vai realmente ficar quietinho, concentrado naquele filmezinho, naquele desenho que ele está fazendo. Porém, lá na frente, pode ter essas consequências trágicas e que, né? Por isso que a gente está aqui com o programa de saúde para esclarecer você, né? Para que isso não aconteça, para que você tome o controle da situação, compreenda e é você que tem que tomar conta dessa situação para evitar problemas maiores com o seu filho na frente. A doutora é especialista, 40 mil atendimentos por mês, tem um instituto em 4 estados do país, que se Deus quiser vai estar em todos os países, enfim, todos os estados, enfim, e por que não lá fora? Então é uma informação importantíssima, doutora. Eu posso dar uma dica de exercício? Por favor, nossa. Tem 2 exercícios que são rápidos, fáceis de fazer e qualquer um pode fazer sozinho porque não tem contraindicação. Opa, sentadinho, posturinha. Então imagina aquele espreguiçar que nós fazemos no nosso corpo, que é tão gostoso, que é uma forma de alongamento, né? E acorda os músculos. Se a gente pensar depois de algum tempo do uso do telefone, que você está com a cabeça baixa, você simplesmente entrelaçar os seus dedos da mão, colocar aqui atrás do pescoço. Ok, aqui. Muito simples. E a gente vai, de leve, muito leve, tracionar a cabeça para cima, como se eu estivesse puxando ela em direção ao teto. Mas é importante que o rosto esteja bem paralelo à parede da frente para estar alinhado. A gente vai sentir esticar um pouquinho lá dentro da coluna, tá sentindo? A coluna, os braços, bíceps, tríceps, tudo aí. Exato. Isso faz com que a gente recupere exatamente essa altura. E todos esses discos, eles se recuperam o tamanho deles. Olha só. Então, se nós deixa fizermos... de comprimi-los assim. Isso. A gente sente na hora que o pescoço fica mais longo e você devolveu aquela energia gasta de algum tempo com a cabeça para baixo. A mesma coisa pode se fazer para a região lombar. Se a gente cruzar, por exemplo, sentar na pontinha da cadeira. Ok. Se o Frei fizer aí, acho que dá para ver melhor. Vamos lá, sentar na A pontinha gente da vai cadeira. cruzar a perna fazendo um 4. Aqui, ok. Isso. E inclinar o corpo só um pouquinho para frente. Já sentiu lá atrás. Exato. Nessa hora, a gente vai sentir esticar um músculo dentro do quadril, que é por onde passa o nervo ciático. Opa, então é bom fazer isso. Isso é excelente. Quanto 30 tempo? segundos 30 segundos nessa posição, a gente devolve energia da musculatura da coluna para ficar sentado por mais 2 horas, 2 horas e meia. Agora, doutora, assim, ok, dá um close lá em cima. Agora, ok, eu estou assim na posição correta, esticando, mas de repente, doutora, eu começo a ficar assim, ó. Assim, ó. E aí? É errado. Tá super errado. Porque Tá cômodo, mas tá errado. Aqui você está fazendo um exercício. Agora eu não estou sentando no meu eixo. Exatamente. E se a gente comparar a outra perna, por exemplo, olha, o joelho deveria estar alinhado com o pé. Quanto aqui. mais alto está o joelho, Entendi. mais essa dobradiça está presa. Entendi. Isso quer dizer que uma pessoa vai correr, vai fazer esporte, gosta de caminhar. Se ele tiver com essa dobradiça mais presa, ele vai gastar mais as peças. Joelho, tornozelo e fêmur, que é Aí, muito ok, importante. eu faço 30 segundos assim, coloco e faço com a outra. A doutora? outra perna. Vamos ver a altura desse joelho, por exemplo. Aí, ó, tá alto demais A aqui. gente percebe que essa perna está mais alta que a outra. Olha só. Então, exatamente como o carro, as 2 rodas têm que estar... Alinhadas. Então, vai fazer desse lado mais tempo, Mais respirando, repressão. até que ele se equilibre com o outro. E as suas 2 rodas vão estar bem Que alinhadinhas. maravilha. Deu os 30 segundos. Aprendeu em casa? Então faça isso agora, né? Faça isso agora. Ô, doutora, a gente viu aí na imagem dos VTs que a gente mostrou do seu instituto ali, que a gente agradece o carinho e a acolhida que a senhora teve aqui com a emissora lá no seu instituto, a gente verifica como não são exercícios assim bruscos, pesados, ou seja, está no alcance das pessoas, não é isso, doutora?
Eles são simples e os pacientes até costumam dizer que parece uma brincadeira de criança. E dá para fazer em casa depois. Porque ele é lúdico. Nada que a gente faça que seja monótono, que seja cansativo mesmo, a gente consegue manter por um bom tempo, né? Então, uma coisa é você tratar uma dor. Hoje, grande parte da população sofre de dor crônica, se automedica, tem dor diária. Então, isso é muito importante, quebrar esse ciclo vicioso da dor crônica, que isso leva a pessoa a aprender a conviver com a dor. Entendi. E a limitar. E não resolve o problema. E a limitar muito as suas atividades diárias. Então, se nós imaginarmos que um pouquinho de dedicação, no momento em que você tem uma dor crônica, eu diria que você pode se dedicar 15 a 20 minutos por dia até essa dor sumir ou diminuir, e depois eu faço uma manutenção de uma vez por semana. Então, os meus pacientes fazem 1 hora ou meia hora por semana para manter o corpo bem. Ô, doutor, dá licença aqui, ó. Isso daqui, doutor, assim, não com essa curvaturinha aqui no meio, com essa depressão aqui no meio, enfim, mas isso aqui é conhecido, assim, para as pessoas que fazem macarrão caseiro, enfim, ou de repente aquela mulher que espera o marido atrás da porta que ele chega muito tarde da noite, ou seja, mas não é para isso que serve, né, doutora? Pode ser, né? Pode ser. A gente usa materiais muito simples justamente para as pessoas poderem reproduzir em casa, né? Então, o rolo de abrir massa, eu fiz essa depressão para caber a coluna cervical. Entendi. Ele é usado para aliviar as dores no pescoço e principalmente a dor de cabeça. Doutora? Exatamente. Então, a gente pode fazer deitado ou até sentado, colocando aqui atrás, né, do nosso pescoço e fazendo movimentos suaves, subindo e descendo na musculatura e principalmente nesse osso aqui do crânio, aonde começa a nossa cabeça, que ele fica aqui em cima da coluna. Sem fazer muita pressão, etc. E não pode deitar em cima dele, não é? Pode. Pode? Pode. Olha ele só. tem o melhor efeito até se a gente deitar em cima dele. Porque você relaxa o peso da cabeça e você vai abrindo espaço entre as vértebras. E esses músculos que estão aqui em cima da cabeça, eles têm tantos informantes de dor que eles podem relaxar o corpo inteirinho. Olha só, interessante. Então, uma massagem de segundos nessa região relaxa seu corpo todo. A senhora fez essa saliência assim, por quê? Mas assim, a pessoa tem esse, como é que é? Rolo de macarrão e está inteiro, sem fazer aquela, né? Não tem problema nenhum. Pode fazer também? Pode fazer. Tá vendo? Um uso que você pode, no lugar de aposentar, né? Você pode recuperar aí, viu? Exato. Olha, tá muito bom, gente. O papo tá muito bom. Eu vou chamar o intervalo. Na sequência, ela trouxe mais outras informações, bolinhas. Eu tô vendo aqui pedaços de madeira, até acho que um boné, uma bola lá, sei lá. Tem muita coisa boa pra gente trazer pra você aí, saber como cuidar mais e melhor da sua postura, reeducação postural. Esse é o Vídeo de Saúde. Vai pro intervalo, mas volta já só pra você. Sai daí, a gente volta.